gente, sejam super bem-vindas ao projeto Hora do Flow. Um projeto que é para te ajudar a ser mais produtivo e conquistar muito mais resultado dentro do seu negócio. E hoje eu vou fazer um vídeo que foi muito pedido, que eu sempre recebo essas dúvidas no direct, né, pedindo: Lu, como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso? E hoje saiu finalmente esse vídeo que é como planejar a sua semana. Então, se você quer aprender comigo como planejar a sua semana de uma forma simples, prática e rápida, vem comigo! Então, gente, aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre planejamento diário, que inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que é como você planejar o seu dia em 10 minutos. Vou deixar o link aqui para você se você não viu ainda. E super recomendo, se você nunca fez nenhum planejamento, nunca fez nada relacionado a planejamento, começar pelo planejamento diário e depois passar aqui para o planejamento semanal, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre planejamento semanal, um dos melhores planejamentos que tem quando a gente fala em execução, né? Quando a gente fala em realizar os nossos objetivos. Porque, afinal de contas, tudo acontece na nossa semana, né? O que a gente faz ali no curto prazo que vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos de longo prazo. Então, deixa já aqui vir compartilhar, né, nosso tradicional mapa mental, mas depois eu vou mostrar ali na ferramenta que eu utilizo como que eu planejo a minha semana de uma forma bem simples, bem prática para te ajudar. Mas antes disso, deixa eu já te pedir, deixa o seu like aqui, deixa o seu like, me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com as suas amigas, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui e também já ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo receber todas as notificações e vir correndo assistir, tá bom? Então vamos lá agora compartilhar a nossa tela. Então vamos lá, gente, agora que eu compartilhei aqui, né, já o nosso tradicional mapa mental, vou explicar um pouquinho sobre o planejamento semanal e o porquê que ele é tão importante para que a gente conquiste os nossos resultados, tá? O planejamento semanal, ele é o que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, porque justamente é o que a gente faz todos os dias, aquelas pequenas ações que a gente faz diariamente que faz com que a gente atinja os nossos objetivos. Então não adianta acreditar que a gente vai alcançar os nossos objetivos sem fazer nada. Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer as ações para que a gente atinja os nossos objetivos. E é importante também sempre lembrar que quando a gente vai planejar a semana, ela faz parte, né, o planejamento semanal faz parte de algo muito maior. Então, a primeira etapa ali do planejamento é o planejamento do ano, o que você quer conquistar, suas metas do ano. Depois vem o planejamento mensal e depois o semanal. Então, muitas pessoas que não conseguem planejar sua semana é justamente por isso, porque não pensa em quais objetivos ela quer alcançar. Porque não adianta a gente querer, eu vou planejar minha semana, tá? Só para pôr um monte de tarefas para fazer, sem ter nem pé nem cabeça, não ter aonde chegar, para onde ir, o que fazer. Então, é muito importante a gente ter clareza sobre isso, que todo planejamento, ele nasce de um objetivo, de algo maior, do que a gente quer conquistar. Então, quando a gente planeja a semana, é visando em algum objetivo que você quer alcançar, dentro ali do seu ano ou do seu mês. Então, sempre lembre-se disso, tá? Não adianta querer planejar a semana sem ter um objetivo. Igual como falar aqui, planejamento. O que é o planejamento? É uma ação estratégica, né? É você pensar de forma estratégica em atividades que você vai fazer para atingir algum resultado, algum objetivo. Então, não adianta só ir lá planejar a semana sem ter aonde chegar, para onde ir, o que vai acontecer. Então, é muito importante que você tenha clareza sobre isso. Então, se você não tem objetivo, é isso que está acontecendo aí no seu dia a dia, que você não está conseguindo planejar a sua semana, porque simplesmente você não tem aonde chegar. E aí você só vai fazendo coisas aleatórias sem sentido. Então, primeiro é entender qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, por que você quer se planejar, e aí sim tudo vai funcionar, tá bom? Então, depois a gente parte, né, tendo ali o nosso planejamento anual, planejamento mensal, a gente parte para o planejamento semanal. Inclusive, se você quer um vídeo que eu explique
como que faz o planejamento anual e o planejamento mensal, já deixa aqui nos comentários que aí eu posso fazer para vocês. Por que que eu considero, né, o planejamento semanal o melhor planejamento de todos, né, o mais importante? Porque como eu disse, né, é dentro ali da semana que tudo vai acontecer. É o que a gente faz no curto prazo ali, nas pequenas coisas que a gente faz todos os dias, que vai fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. Então, pensando em uma ação de vendas, né? É o relacionamento que a gente cria todos os dias com os nossos possíveis clientes que faz com que esses possíveis clientes virem clientes. Se a gente não está ali se relacionando todos os dias com os nossos clientes, a gente não vende. Se a gente for pensar também na parte ali de emagrecimento, que é mais simples de explicar, a pessoa ela não engordou do dia para a noite. A gente esquece disso, né? A gente esquece que não foi do dia para a noite que a pessoa engordou, que ela levou um tempo. A mesma coisa a gente vai levar para emagrecer. Então, e o que vai fazer a gente emagrecer? As ações que a gente faz diariamente, todos os dias, até atingir aquele objetivo. Então, isso é muito importante, tá? Então, são as pequenas coisas que a gente faz diariamente que faz com que a gente atinja ali os nossos objetivos. Então, por isso o planejamento semanal é tão importante, tá? Mas, além disso, quais são os benefícios do planejamento semanal? O primeiro benefício é a clareza do que precisa ser feito. Muitas das vezes que a gente não consegue evoluir dentro da nossa empresa, alcançar nossos resultados, atingir nossas metas, ter mais vendas, é porque a gente não tem clareza do que precisa ser feito, do que a gente precisa executar. E quando a gente faz um planejamento semanal, a gente foca naquilo que realmente é importante, naquilo que é essencial para que a gente atinja os nossos resultados. Então, isso é muito importante. Clareza faz toda a diferença para uma empreendedora de sucesso. Porque quando você tem clareza do que você está fazendo, clareza de onde você quer chegar, clareza do cliente que você quer ter, você consegue criar ações para que você faça isso. Outro benefício do planejamento semanal é diminuir a ansiedade. Toda vez que a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe quais ações a gente precisa tomar, a gente tem clareza das atividades que a gente precisa fazer, a gente diminui a nossa ansiedade. A ansiedade acontece muitas vezes pelo nosso medo do futuro, por a gente não saber o que vai acontecer, se aquilo vai dar certo, se vai funcionar. Então, quando a gente tem clareza sobre isso, a gente diminui a nossa ansiedade e assim a gente consegue executar mais. Porque quanto mais ansiosa você está, menos coisas você faz e mais procrastinadora você é. Então, também o planejamento semanal diminui a sua ansiedade. Outra coisa que ele traz é sentimento de organização. Quando você planeja a tua semana, você se sente organizada. E é muito bom, porque a gente fala, caramba, nossa, eu tô muito organizada e vai ser sensacional. E a gente tem uma motivação maior para fazer as coisas que a gente desenhou ali, porque a gente planejou, porque a gente está ali animada, a gente está feliz em fazer aquilo. Então, o planejamento semanal também traz isso, traz esse sentimento de organização, aumentando assim a nossa motivação, que aumenta a nossa energia e assim a gente é mais produtivo. Outra coisa é maior execução, porque sabendo exatamente o que a gente precisa fazer, a gente executa mais, porque é só ir lá e fazer, não tem que ficar pensando muito. Toda vez que a gente pensa muito, a gente age menos. E toda vez que a gente age menos, a gente tem o quê? Menos resultados. Então, se a gente age mais, se a gente se dedica mais, se a gente tem ali, né, clareza das atividades que precisa fazer e a gente vai e executa, a gente tem mais resultados. Por quê? 1 é maior que 0. Se a gente faz uma coisa que vai nos levar em direção ao nosso objetivo, é muito maior do que 0. 0 não vai trazer resultado algum. 1 vai trazer. E outro benefício é se manter focado nos seus objetivos. Então, você tem lá os seus objetivos, você tem suas metas, você tem coisas que você quer conquistar. Ok. Mas, se você não faz ações para atingir esses objetivos, como conquistar? Então, quando a gente planeja a nossa semana, como eu disse, ela vem de algo maior. Ela vem do planejamento anual, que vem do mensal, e aí a gente faz as atividades dentro da nossa semana para atingir esses objetivos. Então, se a gente está pensando nos nossos objetivos, a gente consegue alcançar eles. Então, a gente se mantém focada nos nossos objetivos, nas nossas metas, nos nossos resultados. Então, esse é um outro benefício do planejamento semanal. Outra coisa, né, que é legal do planejamento semanal, que eu não coloquei aqui, é que você consegue
ter clareza sobre os seus dados, ou seja, você gera dados sobre você mesma. E quando a gente fala sobre produtividade, a gente fala muito sobre, eu pelo menos falo muito sobre análise e otimização, que é analisar o que você está fazendo, analisar os seus fatos reais, os fatos que você gerou no seu dia a dia e melhorar o seu processo. Então, quando a gente faz o planejamento semanal, a gente tem esses fatos, a gente não fica, eu acho que eu fiz isso. Não, tá ali a informação. Tá ali no seu planejamento semanal. Então, você tem clareza do que aconteceu. E assim, você consegue otimizar os seus processos. E toda vez que você melhora os seus processos, o que acontece? Você tem mais resultado, tá bom? Mas agora, então, depois dessa breve explicação, vamos lá para o planejamento em si. Como que eu posso planejar, né? Primeira coisa, eu vou falar sobre os materiais. Quais são os materiais que você vai precisar para fazer um planejamento semanal? Uma folha de papel em branco. Não precisa de muita coisa, tá, gente? Eu acho que as pessoas acabam pensando que você precisa do planner incrível e tananã. Você precisa da ferramenta incrível, maravilhosa, tananã. Não, tá? Uma folha em branco já é o suficiente para você conseguir se planejar. Você pode fazer no Trello, você pode fazer numa planilha do Excel, você pode fazer no seu planner, se você tiver, no bullet journal. O que importa é você entender a metodologia. Se você entende ali a técnica, você pode aplicar aonde você quiser, não importa a ferramenta, tá bom? Outra coisa é calendário. Você precisa ter um calendário onde ficam os seus compromissos, porque os compromissos fazem parte do seu planejamento semanal, porque ali você consegue, né, colocar o horário que você precisa estar naquele compromisso e aí você não coloca outras tarefas para fazer nesse período. E também a gente precisa fazer uma lista de despejo, ou seja, um local ali onde a gente coloca tudo que a gente precisa fazer na nossa semana, no nosso dia a dia, descarrega tudo ali para que depois a gente possa trazer para o nosso planejamento semanal, tá bom? Então agora eu vou mostrar lá no Trello, que é onde eu utilizo para planejar minha semana, que é a ferramenta que eu mais me adaptei, mas você pode usar aonde você quiser, entendendo a metodologia, entendendo a técnica, qualquer uma vai funcionar. Então, vamos lá. Bom, agora que a gente está aqui no Trello, né, aqui é o meu template, né, que eu utilizo para planejar a minha semana, eu vou te explicar como eu faço esse meu planejamento, como que eu consigo me organizar dentro aqui do Trello, mas você pode fazer, como eu disse, em qualquer lugar, onde você preferir, porque a técnica é a mesma. Primeira coisa é você ir lá no seu calendário. Eu utilizo o Google Calendar porque eu gosto de utilizar tudo ali na tecnologia, mas você pode usar o calendário do seu planner, o calendário da onde você quiser ir, da mesa, da parede, onde você preferir, e você vai analisar quais são os seus compromissos da semana. Então, essa semana eu tenho um compromisso, né, que é essa semana aqui que eu tô planejando, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um compromisso que é uma sessão de coaching com a minha cliente. Então, eu já pego esse compromisso aqui, eu tenho esse compromisso, então preciso deixar isso no meu planejamento semanal para que eu não me perca. Aí eu vou lá pro meu planejamento semanal, vou aqui pro meu calendário e já coloco esse compromisso. Então, aqui, ó, na quinta-feira, às 2h, eu tenho esse compromisso. Então, já está aqui no meu planejamento semanal. Então, depois que eu coloquei os compromissos, eu vou fazer a minha lista de despejo. Então, sempre comece pelos compromissos, porque eles vão demarcar o seu tempo, tá? Então, se você tem vários compromissos, eles têm que ser os primeiros a entrar no seu planejamento, para você ter clareza de quanto tempo você tem na sua semana para executar o que você precisa executar. Então, no meu caso, eu só tenho um compromisso, ainda bem, que aí eu consigo fazer outras coisas, que é a sessão de coach com a Júlia, minha cliente. Então, é na quinta-feira. Aí, depois eu vou e faço minha lista de despejo. Eu fiz aqui só para vocês verem como que eu faço, tá? Mas eu faço no papel mesmo, eu coloco no papel, porque isso daqui vai ser jogado fora, tá? Então, o que acontece? Aqui no meu template eu tenho aqui essa parte de novas ideias, caixa de entrada. Aqui eu vou colocando várias coisas que vão aparecendo, demandas, ideias de coisas que eu tenho que fazer nas próximas semanas. Vou colocando aqui e depois eu observo se eu vou ou não fazer, se aquilo faz sentido ainda, só para descarregar da minha mente, para não ficar na minha mente. Mas aí toda semana eu venho e faço minha lista de despejo.
Dentro da minha lista de despejo, o que que acontece? Eu vou e coloco tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que fazer na minha semana. E aí eu faço, né, num papel mesmo, porque isso daqui vai ser jogado fora. Só para eu ter clareza de todas as atividades que eu tenho que fazer na minha semana. Depois que eu tive clareza sobre essas atividades, eu venho, né, com a minha folha de papel, né, no caso ali eu fiz só para vocês verem o que eu precisava fazer, e vou distribuindo durante os dias da semana todas as atividades, tá? A ideia, né, do planejamento semanal é que você distribua as atividades de uma forma que você não fique sobrecarregada e que você dê conta de fazer tudo o que você precisa fazer, que é o que tá ali na sua lista de despejo, que é as coisas realmente que vão fazer diferença na sua vida, que vão fazer sentido para você. Então, por exemplo, vocês vão perceber aqui que eu tenho no máximo 3 coisas para fazer no meu dia a dia. Por quê? Porque escrever os roteiros aqui dos vídeos que eu faço para vocês, fazer os mapas mentais, leva tempo, leva de 2 a 3 horas fazendo todas as pesquisas. Depois, para gravar, vai mais 2 e 3 horas para gravar. Então, assim, não dá para eu encaixar mais coisas no meu dia. Então, aí eu coloco mais algumas atividades ali para que eu consiga dar conta de fazer tudo que eu preciso dentro da minha semana. Então, é importante também, na hora que você está fazendo a sua lista de despejo, você ter clareza de quanto tempo você leva para fazer cada atividade. E aí você distribui na tua semana de uma forma que fique confortável e que você dê conta de fazer tudo que é necessário. Então, tem dias, igual aqui na semana aqui que eu tô gravando, que eu fiz mais coisas. Mas aí, o que aconteceu? Eu já tinha cumprido o que eu tinha planejado, e aí tinha algumas demandas que eu precisava fazer, e eu tava com tempo, eu fui e fiz. Mas no geral, ó, são poucas coisas que eu coloco, porque eu tenho coisas que é da minha rotina de fazer. Então, o que é minha rotina não vem aqui pro meu planejamento, vem só o que realmente é importante para mim. E eu coloco também aqui coisas que eu tenho que fazer da minha casa, como limpar a casa e fazer compras da semana. São atividades que eu preciso fazer ali para cuidar da minha casa. Então é bem simples, percebe? O planejamento semanal é a coisa mais simples que tem. Lista de despejo, despeja tudo o que você precisa fazer na semana. Compromissos, então pega lá no seu calendário quais são os seus compromissos e joga aqui para o seu planejamento semanal, distribuindo as atividades de uma forma confortável e sempre pensando também na sua prioridade. Uma coisa que eu gosto muito de definir é a prioridade do dia. Qual que é aquela atividade que é a mais importante. Então, se o mundo acabar, se alguma coisa acontecer, qual é a atividade que eu não posso deixar de fazer? E aí sempre eu foco em realizar essa atividade e depois as outras, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse template, né, essa forma aqui que eu faço, com mais detalhes, está dentro do meu curso Método Flow, que o link tá aqui embaixo, tá? Então, se você quer conhecer, se você quer fazer parte da nossa comunidade do Método Flow, clica aqui embaixo e já se inscreve no meu curso, porque ele vai te ajudar a aumentar de 2 a 10 vezes a sua produtividade em 30 dias. Então vai lá, clica aqui embaixo, não perde essa oportunidade, sem falar que esse template está lá perfeito para você poder utilizar aí no seu dia a dia. Então se você quer esse template, só clicar ali embaixo. Então, gente, esse é o planejamento semanal, bem simples, bem prático, né? Não tem muito segredo. Planejar a semana é uma das partes mais fáceis que tem dentro dos planejamentos que a gente tem aí, né, que do ano, do mês, né, então o planejamento semanal é um dos mais fáceis de fazer, então vai lá, pega aqui essa aula e coloque em prática, tá bom? Se você coloca aqui embaixo pra mim qual foi os resultados que você teve, eu quero muito saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima aula, tchau, tchau!